Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui reunidas em nome do Senhor Jesus, pela graça e misericórdia do nosso bom Deus, para meditar a respeito da Sua palavra. Estamos aqui dispostas hoje a ouvir o que o próprio Espírito, o Espírito Santo, quer falar conosco através de 2 Timóteo, capítulo 4, o último capítulo desse livro, né? Então, Paulo, ele escreve duas cartas para Timóteo e estamos meditando hoje no último capítulo da última carta escrita para Timóteo. E não é apenas a última carta escrita para Timóteo, mas de verdade, essa é a última carta que Paulo escreve. Paulo estava em prisão, ele tinha consciência de que estava muito próximo de morrer. E ele escreve essas últimas palavras para Timóteo. E o que a gente vai estudar hoje é realmente, ou são realmente, as últimas palavras, é o finalzinho dessa carta, são as últimas palavras que ele dedica a Timóteo. E é interessante a gente parar e pensar um pouco a respeito disso, porque se você hoje soubesse que amanhã é o seu último dia, ou hoje é o seu último dia, quais palavras você falaria e para quem você dedicaria essas palavras? E quando a gente vê Paulo, a gente percebe ele dedicando essas últimas palavras àquele que ele considerou como um filho. Eu penso que essa não é uma decisão muito fácil de se tomar. E eu imagino também que é uma decisão que envolve, sem sombra de dúvidas, alguma emoção. Eu parei para me fazer essa pergunta. Caramba, se hoje fosse meu último dia, o que que eu falaria? Para quem eu falaria? Se eu tivesse apenas uma oportunidade, a quem eu dedicaria essa mensagem? Então, Paulo, com certeza, ele tinha muitas pessoas para quem ele poderia escrever. Ele poderia escrever para Pedro, ele poderia escrever para Tito, ele poderia falar com Apolo, ele poderia falar com várias pessoas, ele poderia escrever para várias pessoas, mas ele decide escrever para uma pessoa. Eu penso que há sim um envolvimento emocional nessa decisão e uma consciência de cumprimento da sua missão. Qual é o envolvimento emocional que ele tem com o Timóteo? É um filho. E como um pai, uma mãe, sei o que vocês vão dizer, eu vou perguntar já já para vocês. Talvez a última mensagem fosse para o seu filho, fosse para o seu descendente, e talvez o seu descendente mais amado, se não pudesse ser todos eles. E quais seriam essas palavras? Interessantíssima a última mensagem que Paulo dedica a Timóteo. É uma mensagem que convoca Timóteo, incita Timóteo a continuar a sua missão. Ele não fala sobre casamento, ele não fala sobre ele gerar filhos, ele não fala sobre ele conquistar, não fala sobre uma profissão, ele fala sobre a sua missão. Ele fala sobre, meu filho, não deixe de cumprir o seu chamado. E eu entendo que Paulo percebe que Timóteo é a continuação dele mesmo, é um discípulo que ele fez. Sem sombra de dúvidas, Paulo fez inúmeros discípulos, inclusive nós. Mas Timóteo era a continuidade realmente literal de si mesmo. É o filho dando sequência ao seu legado. Ele poderia falar para muitas pessoas. Ele escolheu Timóteo. Isso não é sem razão, sem sombra de dúvidas. Isso não foi uma coisa impensada, né? Diante de tantas possibilidades. Foi Timóteo escolhido. Eu imagino que por ele ser considerado como um filho. E a mensagem foi: persevera no caminho. Nada seria mais importante. E persevere, não só no caminho, mas não seja ocioso, inútil.
ou negligente com o seu compromisso com o Evangelho. Faça o que você tem de fazer, o que você já sabe que tem que fazer. Eu achei realmente uma mensagem muito intrigante, muito forte. Você, sabendo que são as últimas palavras desse homem, você realmente consegue perceber o que realmente importava para Paulo, a continuidade do Evangelho. E ele estava confiando isso à pessoa que, naquele momento, ele entendia que era a mais capacitada para continuar a sua obra. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, antes mesmo de a gente fazer a nossa primeira oração. E vou abrir a sala hoje com Dona Cida. Diga aí, Dona Cida, para quem seria a sua última mensagem e qual seria a sua mensagem? Ô, dona Lívia, boa noite, pessoal. Olha, sempre que eu estou doente e tudo, a primeira pessoa que eu vou deixar é Deus. Eu vou pedir perdão a Ele, porque a salvação a gente sabe que a gente anda reto e tudo, mas eu vou pedir o meu perdão e né, falar com Ele. Mas eu nunca tinha pensado nisso, não, viu, dona Lívia? De como é o nome, perguntar a alguém, falar com alguém aqui, né, de um ente querido só presta se for um ente querido, ou Não, toda vez que eu estou doente, que eu fico doente, né, eu tive o Covid, quase que eu morro e tudo, era para Deus o tempo todo falando, meu Deus, se eu fiz algo para o Senhor, se eu não fiz o que era reto diante do Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Me salva. Esse é o meu pedido. É a única pessoa, é o único, né? Como é o nome? Não sei, né? É Deus. É Deus e não tem outro. Não tem para onde correr. Eu falo com Deus. Quando eu estou no aperto, que eu sinto qualquer que seja alguma coisa, é Deus. Não me lembro de marido, não me lembro de filho, não me lembro de ninguém. É Deus. A minha salvação. perfeito, perfeito. Vou buscar aqui mais opiniões. Rosa Tavares, o que você diria, Rosa? Então, gente, é só para uma pessoa ou para algumas pessoas? Ou um pequeno grupo? Uma pessoa, eleja, é só ela, Uma única? é uma. Ah, essa pessoa é assim, eu tenho cinco pessoas mais importantes do mundo para mim. Meus pais, meus avós, minhas filhas e meu esposo. São cinco. E no caso, se for para uma pessoa, seria uma mensagem para duas pessoas ao mesmo tempo, que são as minhas filhas, que são pessoas de minha responsabilidade. Então, deixa eu falar para elas duas. Falar para as duas. Eu só pode uma. Porque o que eu falo para um é a mesma coisa que vai ficar para outra. É uma flecha para furar dois. Aí, assim, como eu tenho duas filhas e não tenho filha predileta, eu tenho uma filha que eu tenho um pouco mais de chamego por ser mais nova, mas a minha filha parceira é a mais velha. Então, são situações diferentes. Então, se eu tivesse que falar uma coisa para uma das filhas, como para mim as duas têm a mesma intensidade e o propósito é o mesmo na vida das duas, que eu falaria para as duas, uma mensagem para as duas, né? O que eu diria é que a felicidade, a verdade, a paz, tudo que elas precisam, elas só poderão encontrar no Senhor Jesus. Que se tem alguém que ela tem que se apegar, que elas têm que amar, que elas têm que respeitar, conviver e se relacionar sem medo, também é Ele. E eu gostaria muito, muito, muito que tudo que elas precisassem, seja espiritual, seja físico, de qualquer ordem de necessidade, fosse para Ele, em primeiro lugar, que ela recorresse. Porque aqui no mundo a gente desenvolve muitos relacionamentos, a gente tem amigos, tem parentes, cada um
no seu círculo, né? Que o círculo vai se estreitando. Cada um é um círculo diferente. Um no círculo mais distante, outro num círculo menor. Mas que elas fizessem dele seu pai, amigo, marido, Senhor, Deus, e que buscasse de todo o coração conhecê-lo, para ser feliz de verdade. Porque, assim, as experiências que eu tive com Deus e tudo que eu precisei, ele me socorreu. E me socorre até hoje, né? É eu que o diga. Socorro realmente vem dele. E a paz e a felicidade, tudo que elas procuram, não tem condição de encontrar em outro lugar. E que fizesse dele o tudo para elas. E que eu tenho certeza que elas seriam felizes de verdade. Tudo que elas precisam, elas com certeza encontraria neles. E aí o resto é a experiência que cada um tem que ter. E que elas procurassem ter essa experiência com ele. Que jamais, jamais na vida elas teriam condições de abrir a boca, nem sequer cogitar, de achar que seria feliz de outra maneira. E que quando encontrasse, não iria largar mais. Ok. Seria isso. Deixa eu perguntar aqui a Jô. Diga aí, Jô. É, Jô já eu fica diria, é nervosa minha quando a filha, gente né? bota ela para falar. Aí, numa saia Fico justa mesmo. dessa que você tem que eleger uma pessoa, aí eu quero ver, vai ficar mais nervosa ainda. Fala aí, Jô. Assim, eu pensei na minha filha, né? Que está mais próxima de mim. Eu diria a ela para nunca sair dos caminhos do Senhor, permanecer na fé e lutar cada dia pela salvação, a não perder a salvação da alma dela. É isso. Dona Isis. Eu, pro meu menino, claro, e diria para ele Josué 1:9, para ele ser forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois Deus, o Senhor, nosso Senhor, está contigo por onde quer que andes. Diz a ele que não use droga, que ame, honre e seja fiel à sua esposa, que seja pai e não genitor, e que tenha autoestima, que ninguém é melhor que ninguém. É isso. Bacana. Graziela. Então, para mim é fácil, né? Porque eu e minha mãe, então eu falaria para ela se manter na fé até o fim, guardar o coração dela, né? E ela olhar para Jesus. Porque essa vida aqui, ela é passageira. Inclusive, eu falo isso muito com ela. Que isso aqui tudo vai passar, é como o bispo falou outro dia, daqui a 100 anos a gente não vai estar aqui se Jesus não voltar nessa geração. Então, de tudo que a gente tem que guardar é a nossa salvação, é o nosso bem mais precioso. É isso, poucas palavras. Thaís. Boa noite, pessoal. Eu acho que quem tem filho tem sempre essa preocupação, né, em deixar um filho. E aí eu falaria também para o meu filho, eu orientaria ele a permanecer independente da dificuldade, né, de estar só, dos dias difíceis. Mas quando a gente está em Cristo, dá para vencer, né, os dias complicados. Então, eu falaria para ele permanecer independente de qualquer coisa. Beleza. Vanessa. Boa noite. Boa. Eu deixaria um recado para meus pais, né? Para minha mãe, para ela permanecer na fé, né? Para não se distrair, que o mundo traz muita distração, e que não se desviasse de Deus. E para o meu pai, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E que ele que traz paz. Seria para esses dois. Ok. Fabiane. Boa noite. Boa. Bom, na verdade, desde a hora que eu vi a mensagem, eu até fiquei assim pensando,
Eu concordo com Dona Cida. Primeira pessoa seria Deus, pedir perdão e que Ele me salvasse caso eu tivesse feito alguma coisa que abonasse a salvação, pediria perdão. E assim, em relação a pessoas, desse tempo, que a morte a gente não sabe quando vem, né? Mas se desse tempo com minha mãe. Minha mãe falaria com ela para ela voltar para os braços de Jesus e que ela se apegasse realmente a ele, que não o deixasse de forma nenhuma, porque o importante de tudo é a salvação. Dona Rosa Pereira. Bom, eu fiquei pensando muito nessa pergunta, né? Porque a gente nunca pensa, né? Que a qualquer momento a gente vai morrer. A gente sempre acha que a gente ainda vai sobreviver aí muitos, muitos anos. E eu fiquei matutando isso na minha cabeça. Aí me lembrei, eu disse assim, poxa, eu perguntaria a Deus se faria que nem Ezequiel. É a hora mesmo, eu ainda não tenho algo a dar para a nossa humanidade, o Senhor ainda não pode me usar mais. E se fosse realmente a hora, né, eu pediria a Ele a salvação, lógico, que é o que todo mundo busca, né, o perdão dele por algo que eu tenha feito, né, até involuntariamente, que às vezes a gente faz involuntariamente, vai fazendo sem nem perceber. E quanto a pessoas, eu acho que eu conversaria com as minhas filhas, né, que elas ainda não são da fé, né, mas que ela buscasse esse caminho, porque esse caminho é a direção, né, e a gente não tem, a nossa vida aqui é passageira, a gente aqui está para fazer escolhas, e que ela escolhesse bem, pensasse bem e corresse para Jesus, porque a gente não sabe a hora que a gente vai, e existe uma vida eterna, que é a nossa alma, ela é eterna. Então, eu acho que eu abriria tudo que eu aprendi, né, bem minuciosamente, para que elas entendessem, né, que elas não sofressem com a minha ida, né, que elas entendessem que faz parte da vida. E muitas vezes a gente entende, né, o nascimento, mas a gente não entende a morte. E quando não somos cristãs, aí é que a gente sofre demais. E é por isso que é importante a gente buscar de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar a nossa salvação. Acho que seria basicamente isso que eu falaria. Bacana. Então, percebe que, basicamente, todas as respostas, né, tirando duas aí que teriam a prioridade de falar com Deus e pela sua salvação, né, e a maioria escolheu alguém muito próximo e pode observar que quem tem filho escolheu falar com os filhos. Não é à toa. É justamente, é o seu legado, é a sua continuidade. Você vai buscar fazer com que a sua missão continue na vida daquele que pode te substituir. E o que eu fiquei pensando é que realmente a gente não pensa sobre essas coisas, porque a gente não para ficar pensando na morte, a gente pensa em estar preparada para ela, né? Não, eu devo estar preparada, a morte pode chegar a qualquer momento, mas talvez a gente não dê tanta importância na preparação dos discípulos, daqueles que deverão continuar a nossa missão. Então, na minha ausência, na sua ausência, quem vai cumprir o nosso papel? Ah, o Espírito Santo vai levantar alguém? Será que eu não poderia facilitar a vida do Espírito Santo e já preparar alguém em vida e entregar a essa pessoa como oferta ao próprio Deus? Olha, está aqui. Eu preparei para o Senhor. Fiz o meu melhor, está aqui.
Eu tenho certeza que as mães desejam fazer isso com seus filhos, né? O seu melhor é o seu filho. Você vai oferecer para ele o que você não teve. Você vai acrescentar a ele tudo que você sabe e vai querer que ele saiba até mais do que você. Por quê? Porque você espera que ele seja uma versão melhorada, aperfeiçoada de você. A gente pensaria, sem sombra de dúvidas, nisso, né? Em alguém para continuar o nosso legado. Bom, eu imagino que vocês devam querer saber qual seria a minha escolha. E a primeira pessoa que me vem na cabeça, sem sombra de dúvidas, é o meu marido. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um marido que até aqui é o cara que tem me ajudado a permanecer de pé. Agradeceria muito a ele e incentivaria, não pare. Continue, porque a gente vai se reencontrar em outro momento. E aqui na Terra, enquanto você perdurar, enquanto você persistir, a gente tem uma missão. Continua a missão. Estamos aqui com um propósito, continua o propósito. Minha ausência vai ser apenas um mero detalhe, né? Então, é interessante que a gente realmente vai procurar as pessoas, em princípio, não as mais necessitadas. A gente vai procurar as pessoas que podem dar sequência àquilo que a gente acredita, né? Pelo menos a maioria de nós pensou assim. E eu acho que vale a pena a gente continuar pensando a respeito disso, porque nós temos de fazer discípulos e em vida, porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar. E entenda que a noite é a morte. Agora vamos orar, tem bastante coisa para a gente pensar e vamos meditar nas palavras, nas últimas palavras, literalmente, do apóstolo Paulo. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos aqui desejosas, meu Pai, de aprender mais do Senhor. Que essas palavras que nós vamos meditar agora, que vamos estudar, que a gente consiga extrair o máximo possível, que teu Espírito venha nos dar o máximo possível dos teus ensinamentos. Que não seja, meu Pai, as nossas mentes e a nossa sabedoria e nossa inteligência envolvido nisso aqui, mas que seja o teu Espírito nos acrescentando sabedoria e entendimento. Que seja o teu Espírito nos edificando, nos formando, nos formatando, que seja o teu Espírito cuidando de nós, discipulando-nos, que seja o teu Espírito nos dando o devido entendimento a respeito do nosso propósito aqui nessa terra, aqui nessa vida. Enquanto, meu Pai, houver vida em nós, que seja para te servir, que seja para te agradar. Mas precisamos do norte, Deus. Precisamos que o Senhor nos dê a direção. E é por isso que estamos aqui reunidas. Desde já, nós repreendemos todo espírito de distração, toda maldição, para que esse grupo não permaneça, toda maldição que possa existir para que esse grupo não vá adiante, nós quebramos agora em nome de Jesus e entregamos as nossas vidas em tuas santas mãos. Usa-nos, alimente-nos com a tua palavra e faça com que a nossa vida valha a pena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4. E a gente vai começar com essas seguintes palavras. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bom, a ideia do conjuro-te é como se ele estivesse fazendo um apelo para Timóteo. E assim que ele diz, olha, eu quero te fazer um apelo, eu quero te estimular a um determinado proceder, antes que ele explicasse o que ele queria de Timóteo, ele faz menção do Deus que julga vivos e mortos. Qual a intenção de Paulo falando isso? Porque ele poderia simplesmente dizer, olha, conjuro-te que faça tal e tal coisa, mas não, ele fala, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino.
o objetivo de Paulo é aumentar o temor de Timóteo. Porque tudo que ele fosse fazer daí por diante, ele tinha que ter essa compreensão que ele estava sendo observado por Deus. E todo o serviço, toda a obra que ele fizesse, deveria ser oferta para Deus. A pregação, o cuidado na eleição de novos líderes da igreja, o cuidado em eliminar da igreja aquelas pessoas que iam contaminar a boa consciência do povo, o cuidado de alimentar espiritualmente os necessitados, fazer tudo para desenvolver toda a boa obra de Deus. Tudo isso seria uma oferta a esse Deus. Paulo entende que ele tem que pegar no pé de Timóteo. Será que Timóteo não já sabia disso? Claro que sabia. Mas como um pai dedicado e preocupado com os passos do seu filho, com os caminhos do seu discípulo, ele mais uma vez exorta, olha, diante de Deus, diante do Senhor Jesus, que olha, ele vai julgar vivos e mortos. Não falhe na sua missão. Ele vai continuar isso, não falhe na sua missão. Então, conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Quando ele fala dessa vinda de Jesus, quem é que vai julgar aqui? Ele está dizendo Jesus. Jesus que há de julgar os vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. De cara, o que eu imagino seja o momento em que Jesus Cristo vai voltar, a nossa expectativa de que ele vai voltar para nos arrebatar. E em seguida ele volta para governar esse lugar. São dois momentos distintos em que nós sabemos que Jesus há de vir a esse lugar. Entendendo que o arrebatamento, Jesus está nas nuvens, ele não pisa na terra, e que no seu governo ele sim pisa na terra, a gente tem aqui dois momentos. O que interessa isso? Interessa porque em ambos os momentos a gente vai perceber que o próprio Jesus estará determinando juízos, sentenças de absolvição e de condenação. Mas quando ele fala aqui desse juízo de vivos e mortos, em primeiro momento me veio à cabeça o arrebatamento, onde ele vai julgar vivos e mortos. Os arrebatados, inclusive, os primeiros a serem arrebatados, serão os mortos, né? Eles ressuscitarão, serão levados aos céus. E os vivos, do jeito que estão, vão ser transformados no céu, corpo de glória, e vão para o céu. Pronto. E vamos ser livres da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Tem um segundo momento, onde a gente vai perceber que há o governo do Senhor Jesus sobre essa terra, o milênio, e sim, ele vai julgar tanto vivos quanto mortos. Agora, não me faz muito sentido ele estar julgando mortos na sua segunda vinda. Porque se já estão mortos, não há sentido dele estar aqui julgando mortos. Julgando vivos? Ok. Mas não há sentido de julgar mortos. Isso é para o juízo final agora. Passou-se o momento do primeiro juízo, que eu imagino que é a seleção daqueles que serão arrebatados, tanto de vivos quanto de mortos. Então, penso que esse primeiro momento, ele está falando realmente do momento do arrebatamento. Paulo quer chamar a atenção de Timóteo, que está próximo um momento de arrebatamento. E ele não pode falhar na sua missão, porque Jesus vai julgar pessoas
para levá-las para o céu, para livrá-las da grande tribulação. Então, seja como for, a gente vai observar que há nas mãos de Jesus, sobre Jesus, uma autoridade e um poder de determinar o futuro de vivos e de mortos. Está nas mãos do Senhor Jesus. Objetivo de Paulo, mais uma vez, criar temor. Então, Timóteo, não vacila, porque quando Jesus voltar, ele vai vir como um justo juiz. E ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém, especialmente daqueles que retrocederam na fé. Só para a gente ver isso com um pouquinho mais de detalhes, abra aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. É um pouquinho depois aí de Timóteo, tá? Hebreus, no capítulo 10. Todo mundo aí já? E aí a gente vai ver no verso 38. Todo mundo? Hebreus, capítulo 10, verso 38. Olha só como que fala. Mas o justo viverá pela fé. E até aí tudo bem, né? Todo mundo conhece esse verso de cor salteado. E ele continua. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Em algumas versões fala, se alguém retroceder, se alguém voltar atrás, a minha alma, Deus falando, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, assim fala o autor de Hebreus, nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que retrocedem para a perdição. Não somos daqueles que vão voltar para o pecado. Não, a gente tem o temor de Deus dentro da gente. A nossa fé, ela tem sido fomentada, alimentada, nutrida, fortalecida, engrandecida. Assim sendo, somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nós mantemos a nossa fé, nós mantemos a nossa perseverança para que haja conservação da alma, salvação. A alma vai existir para a morte ou vai existir para a vida? E vamos entender que a conservação da alma não é a morte. A conservação da alma é a vida eterna. Então, voltando aí a Timóteo, a gente vai perceber que Paulo, ele faz memória a esse tipo de pensamento. Não podemos retroceder. Estamos diante de um juiz que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ou a gente é fiel até o fim, ou aqueles que retrocederam vão ficar para trás. E, inclusive, não vão ter acesso à porta estreita. Acabou. Game over para essas pessoas. No verso 2, Paulo vai continuar o objetivo da sua exortação a Timóteo. Conjuro-te, fecha lá os parênteses, que pregues a palavra. Instes a todo tempo e fora de tempo. Insista em todo tempo e fora de tempo. Corrija, exorte, repreenda com toda a longanimidade e doutrina. Não faça isso da sua cabeça, mas, segundo a sã doutrina, segundo a palavra de Deus, vá lá e faça o que tem que ser feito. Não se omita. Se você tem que chamar a atenção de alguém, ele está dizendo aqui, corrija, repreenda.
Se você está percebendo que a pessoa está desviando, está caindo em pecado, está sendo seduzida pelos seus próprios desejos, está saindo do trilho, do caminho, você tem que ir lá e fazer a sua parte. Paulo não faz um pedido, Paulo está dando uma ordem. E entendemos que isso é o próprio Espírito Santo, não falando apenas com Timóteo, mas falando com cada uma de nós essa noite. Com cada uma de nós. Temos a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, o povo da igreja e o povo do mundo. Vamos tentar ajudar também. Se eles derem oportunidade, vamos lá pregar para eles, mas especialmente o povo do mundo. Quando ele fala de corrigir as pessoas, são pessoas que já sabem o que devem fazer, mas não estão fazendo. Esse é o povo da igreja. Essa correção aqui é o povo da igreja, não é o povo do mundo. O povo do mundo é a pregação, vamos pregar. Depois que o povo do mundo aprende, vem para a igreja, é corpo. Não, agora vamos doutrinar, é assim, assim, assim. Você creu, vamos para dentro da igreja. Mas agora não é de qualquer forma. Alguns dias atrás, estava conversando com uma moça que ela tinha desejo de ser evangelista. E, bom, tem que ter um proceder, pessoal. Você, como evangelista, você se tornou representante, porta-voz do próprio Jesus Cristo. Então, tem coisas que não lhe cabem mais. E a moça estava toda empolgada. Pô, gostei, bacana, ganhar almas, cuidar de pessoas, fazer caridade. Quero visitar os drogados, os moradores de rua. Empolgada. Aí, numa conversa, como eu poderia dizer, como é que a gente fala, gente? Essa conversa aleatória, uma conversa aleatória. Aí falou, né, de ir para praia, etc., né, e botar o biquíni. Aí eu cheguei, não, biquíni mais não. Agora você vai ser um evangelista. Biquíni não te cabe mais. Não é uma vestimenta que caiba dentro de um oficial da igreja. Não cabe. Um maiô muito composto, sem grandes decotes, né? Cobrindo todo o seu corpo, pelo menos o máximo de discrição possível, convém. Mas biquíni, vamos considerar que é um sutiã e uma calcinha? Vamos pensar assim? De verdade? Só porque mudou o tecido, mudou tudo? Né? Se a gente for pensar, um biquíni é um sutiã e uma calcinha, pô. Ah, não, mas é feito de um material suplá, não sei o quê. Continua sendo um sutiã e uma calcinha. Essa sua nudez é para o seu marido. Tu não é casada, não é para ninguém. Para o povo do mundo, não, você vai andar o mais composta possível. E aí eu comentei, esquece, isso não faz mais parte da sua... E a Marquinha, eu vou ficar calada, viu? Vou ficar calada. Então, esquece, isso não cabe mais para a gente. Não cabe. Porque nós somos representantes de Cristo. O seu corpo seminu é um atrativo para os homens do mundo. E hoje em dia está tão bagunçado que até para as mulheres do mundo. Está tão bagunçado. E você não pode ser aquela que vai incitar pensamentos sujos na mente, no coração das pessoas por aí. Então, você não vai ser essa porta-voz de Satanás. Não. Você vai ter um proceder com o máximo de equilíbrio possível, né? Uma forma aceitável, para que você, então, venha fazer com que o nome de Cristo seja visto. A pessoa tem que olhar para você, tem que ver Jesus, e não marquinha de biquíni, não uma condição sedutora, né? Não um aspecto
de vaidade. Enfim, falamos isso numa conversa em um tom, né, de brincadeira. Mas eu vi que o semblante da criatura mudou na mesma hora. Na mesma hora. E aí, imagino que por causa disso, não entrou em detalhes, mas imagina que por causa disso. Aí a pessoa chegou, pô, não quero mais ser evangelista, acho que eu não estou preparada. Agora não. Perfeito, tudo bem, não tem problema. Mas o que dá para a gente perceber é que há uma, uma necessidade de cuidarmos do nosso povo, porque o nosso povo vem do mundo e vem com a mente do mundo. Há pouco a Graziela estava compartilhando aqui de coisas, conceitos que a gente traz do mundo e faz desses conceitos, essas ideias, verdades, e nós achamos que podemos simplesmente continuar praticando. Só que Jesus exige de nós a transformação da nossa mente. Então, pô, no passado eu usava biquininho, mas agora não dá mais. Há pouco tempo atrás, mentira, pouco não, né? Muito tempo atrás. Eu tinha fotos na minha rede do Facebook lá de biquíni. Eu tinha um corpinho melhorzinho também, né? Faz muito tempo. Mas, enfim, assim que eu entendi, compreendi isso, o que que eu fiz? Deletei, apaguei aquela publicação. Por quê? Porque não cabe mais. Não cabe mais. Então, a gente tem que ter essa ponderação. Nós temos que desenvolver isso. E se a gente não desenvolve, alguém tem que chegar e falar isso. E no meu caso, foi o que aconteceu. Alguém chegou e falou isso. Pô, não convém. Eu entendi imediatamente, é verdade. Acabou. Não convém. Mudei minha mente, transformou minha mente. Acabou. Cancelei isso aí, muda as vestes. Nós temos que fazer isso. É um compromisso que a gente tem com o Evangelho. O cuidado com o povo. Eu estou dando aqui um exemplo relativamente bobo, mas tem milhões de outras coisas que acontecem com o nosso povo que vem do mundo, trazendo o mundo dentro de si. E já falei, o processo de santificação é arrancar o mundo de dentro da gente e colocar dentro da gente o plano de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus. Certo? Perceba que isso é tão importante para Paulo, para o Espírito Santo, para o próprio Deus, que são, basicamente, as últimas palavras dele. Evangelize, cuide do povo. Porque está vindo o momento de juízo. E esse povo pode se perder. Você não pode se perder. E nesse povo pode ser perdido. Você tem uma responsabilidade. As últimas palavras de Paulo são basicamente essas. O resto vai ser mais disso aí. Olha só. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus. Eles não vão suportar as palavras de sabedoria de Deus. Eles não vão suportar ter um comportamento saudável, sadio na fé. Eles não vão aceitar. Vai haver um momento. Então, Paulo está dizendo que vai chegar esse momento. Enquanto esse momento não chega, prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Me parece que aquele momento não tinha chegado esse momento. O momento de Timóteo pregar. Havia uma seara, um ambiente propício para a divulgação do evangelho. Parece que não havia muitas barreiras. Pelo menos é o que fica implícito. Mas haverá um tempo que não vai ser assim. Agora, dá para você chegar e pregar, Timóteo, mas vai haver um tempo que vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, como se tivessem comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Essas pessoas vão eleger para si seus mestres, seus coaches, aqueles que vão dizer para elas
o que elas devem ou não devem fazer, segundo as mentiras desse mundo. O que faria alguém rejeitar a palavra de Deus e seguir apenas os seus desejos, os seus instintos? O que faria uma pessoa desprezar a palavra de Deus? Eu penso que é a pessoa não ter consciência de quem ela é. Como assim? Se você não tem consciência que habita dentro de você uma alma que é eterna, tanto faz se você vive ou morre nessa vida. Tanto faz. A diferença entre você permanecer na fé, você ter desejo de conhecer a Deus, é justamente o entendimento de que você tem uma alma e que você pode ter um destino de morte eterna ou um destino de vida eterna. Então, as pessoas não terão consciência. Por que essas pessoas não terão consciência de quem elas são? Aí eu diria, porque elas realmente vão estar distraídas com os seus desejos ou mesmo com suas necessidades. Vamos extrapolar isso aqui um pouco. A pessoa que não tem consciência de que ela tem uma alma, ela só vai ficar pensando na comida que ela tem que botar na mesa amanhã, no aluguel que vence no final do mês, nas contas para pagar, na roupa para vestir, na satisfação que tem que dar para a sociedade, na satisfação de que tem que casar, porque o tempo já está passando, aí pega qualquer porcaria, casa, se une. Ela vai começar a se enredar com essas coisas. O desejo de crescer financeiramente, para dar satisfação para a sociedade, mostrar que ela venceu. Começou a ganhar dinheiro, tem que começar a comprar, consumir. Não basta 10 pares de sapato, tem que ter 30. Nem usa, só tem 2 pés. Se for considerar, usa 2 pares de sapato no dia, 2 pares de calçados no dia. Um que é para sair e o chinelo para ficar em casa. Então, começa a se envolver com os seus desejos, suas concupiscências. Quer ter um homem, quer ter 2, quer ter 3. Quer se igualar aos homens, quer crescer, se eu estou falando de mulheres, ao ponto de se igualar aos homens, abandonando os seus filhos, abandonando o seu propósito como mulher. E por aí vai. Os homens se voltando para fazer a sua competição pessoal. Quantas mulheres eu consigo pegar ao longo da minha vida? Eu já vi homens que contam. Já peguei mais de 1.000 mulheres. Contam, param para contar. A mulher virou para ele um produto. Mas a mulher que se permite ser apenas um produto, né? Um bem de consumo por um tempo. As pessoas vão se distraindo. Às vezes estão passando uma miséria tão grande que não para nem para pensar em outra coisa, só para pensar, caramba, minha barriga está doendo, eu preciso comer. Meu filho está com fome. Não para pensar na sua condição espiritual. É sempre um argumento que eu costumo usar quando eu estou evangelizando. Olha, ao longo do dia, hoje, senhor, senhora, o senhor trabalhou, não foi? O senhor está pensando em trazer o pão de cada dia para a sua casa, para a sua família. Mas aí você chegou em casa, você vai fazer o quê? Se alimentar, né? Nutrir o corpo é necessário. Você vai tomar um banho, né? Para relaxar, descansar a mente é necessário. Depois, de repente, vai conversar com os familiares, ou até mesmo ligar a televisão, ou ficar rodando o feed de Instagram. Desestressar, esquecer dos trabalhos, de pensar em nada. Apenas não pensar. E aí eu faço a seguinte pergunta. E dentro disso tudo, dentro dessa sua rotina, qual é o momento que você para pensar na sua alma? Eu levo a pessoa, eu tento pelo menos levar a pessoa a refletir que ela tem uma alma e que essa alma carece de salvação.
Ponto final. Precisa ser salvo. Quando a pessoa não tem essa consciência, pessoal, não interessa o evangelho, ela vai desprezar essa mensagem, porque o evangelho traz sempre uma mensagem de sacrifício, traz sempre uma mensagem de sofrimento para você alcançar uma santidade. A mensagem do evangelho não é de mera alegria, é de dor, negar o seu eu. Mas quando elas estão sem compreender que elas têm uma alma, que existe céu e inferno, então é o momento que estamos vivendo hoje. Quando eu era pequena, eu me lembro que raramente meus pais me levavam à igreja, e era igreja católica. E era raramente, eu posso contar, sei lá, de dedo, umas 4 vezes que eu fui numa igreja. Falar de Deus dentro de casa nem rolava. Meu pai era ateu, minha mãe macumbeira. Então eu cresci sem entender que eu tinha uma alma. Eu cresci sem entender que eu tinha uma identidade divina. E quando as coisas ficaram muito difíceis para mim, era muito simples. Era só morrer. E por isso eu tentei suicídio algumas vezes. Porque era só morrer. Não sabia de vida eterna, não sabia de nada disso. Não fomos criados para isso. Bom, pelo menos a maioria da nossa geração. Não foram educadas, não foram criadas ouvindo a palavra de Deus. Então, o que elas perceberam foram os nossos pais querendo colocar comida dentro de casa, brigando pra caramba entre si, um querendo esfolar o outro, e, no final das contas, tendo um casamento de aparência e apenas buscando o pão de cada dia e dar satisfação para a sociedade, para os vizinhos, para os familiares. Era isso, uma vida vazia, né? Supérflua, superficial. Foi isso aí, a gente cresceu assim. Quando a gente se depara com o evangelho, eu, pelo menos, quando me deparei com o evangelho, parecia que eu estava entrando em um outro mundo, em um outro universo. Parecia que existia uma... Era tão nítido para mim, na minha cabeça, que eu estava vivendo um mundo paralelo, que tudo que eu conhecia era uma grande mentira, e que a verdade era algo que estava se abrindo para mim naquele momento. Quando eu descobri Jesus, ou quando me foi revelado Jesus, tudo isso aí na minha mente mudou. Como eu falei, eu abominava o casamento, era só para ter sofrimento. Né? As dores da alma, como é que a gente tratava? Com a morte, se mata. E por aí vai. Aí a gente conhece Jesus, glória a Deus. Tudo muda. Minha concepção de vida mudou. Eu já não quero morrer. Por mim, 50 anos já está de bom tamanho, Jesus sabe, mas eu não vou provocar minha morte. Se ele me levar pelo arrebatamento ou pela morte, está tudo certo. 50 para mim já deu. Mas não sou eu que vou provocar minha morte. Eu vou viver enquanto ele me der vida. E vou tentar fazer com que a minha vida cumpra o propósito dela o máximo possível. Aprendi que o casamento é uma coisa de Deus. E só aprendi muito tarde que filho é coisa de Deus também. Porque se eu tivesse aprendido mais cedo, eu também teria tido filhos. E por aí vai. A nossa mente é transformada pelo Senhor Jesus. Lá vem Isis novamente com esse negócio de dar tempo. Vamos lá. Então, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, eles não suportarão ouvir a palavra de Deus, eles vão ter comichão nos ouvidos, eles vão amontoar para si seus próprios mestres, eles vão buscar a satisfação dos próprios desejos. Ponto final. Desviarão os ouvidos da verdade. Eles não vão buscar a verdade, eles vão buscar a satisfação das suas necessidades básicas e das suas necessidades supérfluas. Ponto final. Seus desejos. Se voltarão às fábulas. O que são fábulas? Mentiras. Se vocês lembram aí, pode abrir o áudio e citar. Eu vou citar aqui uma mentira que todo mundo fala. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é amor, ele não vai condenar ninguém.
O inferno não existe, a gente já está vivendo o inferno é aqui nessa terra. O diabo não existe. Mentiras que são contadas e as pessoas preferem acreditar nisso. Falava para vocês, né, da criancinha que... Criancinha não, né, adolescente, que a gente levou na igreja na quarta-feira, e ela veio contando, né, o que ela aprendeu dentro do espiritismo, que o diabo não existe, é só um espírito involuído. O diabo não existe, né? Cristo não ressuscitou em carne, ressuscitou só em espírito. São mentiras que são pregadas, as pessoas preferem acreditar nisso. E, enfim, tem muitas outras. Siga seu coração. Se te faz bem, que problema tem? Mentiras que as pessoas preferem ouvir e seguir. Porque no momento que eles ouvem, você não pode se vingar, você tem que perdoar, você tem que amar o seu inimigo, são palavras muito duras. Isso não é para qualquer ser, não é para qualquer pessoa. Isso é só para quem tem Cristo no coração. É só para os nascidos de Deus. Só para os nascidos de Deus. Mas tu, ser sóbrio. E o que significa ser sóbrio? É você ter a consciência. Você não está sob efeito de coisas, pensamentos, drogas que tirem a sua capacidade de raciocínio. Seja sóbrio. A pessoa sob efeito de álcool, entorpecentes, ela nunca está sóbria. Ela não vai pensar, ela vai fazer o que o instinto da carne pedir. O que as suas inclinações pedirem, ela vai fazer. Mas ela não vai pensar, pô, isso aqui pode me levar à morte. Não, ela não vai pensar. O sóbrio não. O sóbrio mede as consequências. O sóbrio pensa, olha, eu tenho este compromisso e eu tenho que executar essa missão. Eu tenho que cumprir o meu papel, eu tenho que desempenhar plenamente o meu propósito de vida. Aí o sóbrio vai ser equilibrado, temperado. Ele não vai fazer aquilo que ele acha que deve, ele vai fazer aquilo que deve ser feito. Ele não vai se deixar levar por emoções. Tá? Mas tu, ser sóbrio em tudo, em tudo. Naquilo que você vai decidir comer, beber, as vestes que você vai para a praia, as vestes que você vai para o shopping, as vestes que você usa no seu dia a dia, o seu comportamento, o seu jeito de falar, as suas, a sua forma de tratar as pessoas, tudo isso aí. Seu processo de seleção de suas amizades, está tudo sendo computado, está tudo sendo observado pelos homens, por Deus e pelo diabo. Está tudo assim. E você tem que ser sóbrio e não se deixar levar. Aqui estou vendo aqui, Fabiane postou, mais uma mentira que contam, né? Uma vez salvo, salvo para frente. O pessoal da presbiteriana acredita nisso. Eu acho que tem outras denominações batistas também pensam isso. Isso aí são palavras que desvirtuam a mensagem do Evangelho. Ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Ele está falando aqui para buscar a felicidade? Não, ele está dizendo sofre as aflições. Ele está dizendo que ele vai sofrer. A mensagem da cruz nos traz sofrimento. A redenção é através da dor. Não tem jeito. É negação do seu eu. Isso não é confortável. Isso não é agradável. Sofre as aflições, as perseguições. Faze a obra de um evangelista. Bom, lá em cima ele falou, prega a verdade, inste o tempo
A tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. E aqui ele fala, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, última mensagem que ele dá para o seu filho, não busque a sua própria salvação. Evangelize, vá cuidar da salvação dos outros. A mensagem de Paulo não é egoísta. A mensagem de Paulo é que ele se multiplique. Rapaz, você seja salvo e salve. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou na sua versão pode estar escrito por libação. O que é libação ou aspersão de sacrifício? Era aquele sacrifício que lá no tabernáculo, no templo de Salomão, era oferecido a Deus. Então, tinha o cordeiro que era imolado, o cabrito, tinha até bode que era imolado. Pombinhas eram sacrificadas e o sangue era derramado. E, além disso, existia também as ofertas que eram de líquidos, do vinho, o vinho novo, que é o suco da uva, o suco virgem, não sofreu adulteração, fermentação, o suco e o azeite, o óleo virgem, puro, óleo de oliva. Então, esses eram elementos líquidos que também eram derramados diante de Deus. Por que que Paulo está dizendo que ele está sendo como oferta de libação? Porque ele entende que o sangue dele vai ser derramado. Ele entende. Ele vai ser sacrificado, ele vai ser imolado. Como romano que ele era, ele não podia ser crucificado. A cruz era para aqueles que não eram romanos. Romanos não poderiam ter uma dor, eles não poderiam ter uma morte, melhor dizendo, sofrida. A morte deles tinha que ser rápida, a execução era rápida. Tinha que haver misericórdia para o romano que seria morto, que tinha essa pena de morte. Ele seria decapitado, o sangue dele seria derramado dessa forma, seria decapitado. Pedro não era romano, o que que acontece com Pedro? Ele é crucificado, e diz a lenda que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como o seu mestre, o Senhor Jesus. Então, Paulo, ele ia ser sacrificado. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Câmbio e desligo. Então, ele incentiva Timóteo no caminho que ele deve andar. Timóteo, eu já vou morrer. Mas eu estou tranquilo, Timóteo, eu não estou em desespero. Eu combati o bom combate. Guardei a fé, tá tudo certo. Suporte as aflições, vai valer a pena. Vai valer a pena. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha convicção da sua salvação. Eu estou aqui nessa vida, mas a minha vida eterna já começou. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. De que justiça ele está falando? A justiça que foi feita por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. A justiça que foi feita quando cremos em Jesus. A fé que nos é dada para crer em Cristo. E assim, nós somos considerados inocentes. Ou, pelo menos, somos considerados desculpados, perdoados, inocentados.
talvez não inocentes, mas inocentados, ok? Coroa da justiça já me está guardada, eu já fui perdoado, eu alcancei a salvação, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que Senhor é esse? Jesus. Nós sabemos que haverá o tribunal de Cristo. Haverá um juízo no tribunal de Cristo para os arrebatados. Quando chegarmos nos céus, nós, os arrebatados, nós, o que morremos em Cristo, antes da grande tribulação, seremos levados aos céus, passaremos por um tribunal, será investigada a nossa obra. Cadê o seu fruto? Ah, está aqui meu fruto. Pronto, lhe é dada agora uma coroa. Você vai ser agora galardoada. Não tem fruto? Só Deus na causa. Não vai ter galardão. Fica aí só salvo, viu? Mas não vai ter galardão. Mas, enfim, ele está dizendo que a coroa da justiça já está guardada para ele, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, todos aqueles que confiam que Jesus vai vir nos arrebatar. Todos esses que estão vivendo nessa esperança, que estão buscando a santificação, que estão abandonando as coisas do mundo, que estão se amoldando ao padrão de Cristo, todos esses vão ter direito a essa coroa de justiça, vão alcançar a salvação. Procura vir ter comigo depressa. Por que depressa? Porque está perto dele morrer. Ou as ameaças, ou o escrito lá da justiça já determinou uma data, né? Ou o Espírito Santo revelou para ele, meu filho, é pouco tempo. Uma semana, um mês, não sei, não dá para a gente precisar, não fica claro isso na carta. Mas está faltando pouco tempo. Pouco tempo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Então, Demas era um cristão que caiu da fé. E quando o seu mentor espiritual mais precisou, ele abandonou. Demas caiu fora, Demas foi viver a vida dele. Se imagina aí você sendo abandonada por aquelas pessoas que você ajudou a levantar, que você ajudou a fazer com que Cristo fosse formado dentro dela. É uma frustração, uma decepção, né? Mas tudo bem. Você foi abandonado, você foi desprezado, você foi traído em uma situação bacana, legal. Mas imagina, caramba, você está sendo presa, você está sendo julgada, você está sendo condenada e você foi desprezada. É muito triste. Eu só não vou dizer que Paulo ainda sofreu essa vergonha, porque ele diz que ele não se envergonha do evangelho, mas que ele sofreu essa frustração de ser abandonado pelos seus, sem sombra de dúvidas. Ele vai dizer, ele ficou só. O bacana, por exemplo, de um casamento é que você, se o cabra é da fé, você nunca está só, né? Você tem sempre o cabra lá para te ajudar, para te sustentar. Isso é bacana. Mas Paulo não era casado. Paulo estava vivendo realmente uma vida completamente celibatária por santificação, por objetivo, por propósito. Não é obrigado uma pessoa a casar, não é obrigado. O casamento ajuda, mas não é obrigado. Agora, tenha muito bem definida a sua fé. Porque quando vier o dia mau, só vai ter um para te sustentar. É Jesus. Só. Esteja com sua fé muito plantada. Porque Demas me desamparou.
amando o presente século, amando as coisas do mundo, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o meu ministério, ou melhor, para o ministério. Então, existiam ainda algumas pessoas que estavam firmes. O Demas, ele diz, abandonou, mas ele está falando aqui, ó, Crescente foi para Galácia. Não é que Crescente tenha abandonado ele, mas Crescente estava pregando o evangelho, correndo atrás de alma. Tito foi para Tessalônica, correndo atrás de alma. Não podia ficar lá parado. Lucas ficou lá, junto, firme, beleza. Porque Lucas, a gente entende que estava lá escrevendo o seu livro, coletando informações com Paulo para escrever o seu livro. Esse Lucas é aquele que escreveu o livro de Lucas, tá? E também o livro de Atos dos Apóstolos. Também é dedicado a Lucas, a autoria desse livro. 2 livros que Lucas escreveu. Interessante, né? Aqueles que estavam perto de Paulo, eles tiveram, como discípulos, maiores impactos também no Evangelho. Nós temos 2 livros que estão escritos dentro do Novo Testamento por causa da influência de Paulo, e 2 livros de peso. O de Lucas, que é, inclusive, considerado por alguns cientistas, médicos, né? Pessoas que se dedicam à ciência, como um relato fiel. Por quê? Porque ele era um médico, ele era um cientista, ele era um pesquisador. Então, o relato dele não seria um relato emocionado, seria um relato fiel. Tá, enfim. Só Lucas está comigo, toma Marcos, e esse Marcos é o Marcos que escreveu o livro de Marcos. Mais um influenciado de Paulo, produzindo resultados. Escreveu o livro de Marcos. João Marcos, o nome dele. No início do ministério de Paulo, está lá em Atos, ele briga, se eu não me engano, é com Barnabé. Eu acho que o Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. E numa dessas viagens, ele retrocedeu, quis voltar atrás. Paulo ficou picado com isso. Pô, botou a mão no arado e agora quer retroceder. E eles tiveram lá a discussão. Barnabé foi para um lado, Lucas foi para o outro e Paulo foi para o outro. Foi a primeira discussão. Mas depois, com esse texto aqui, dá para ver que eles fizeram as pazes. E ele está falando, ó, toma Marcos e traze-o contigo. Né? Porque ele é muito útil no ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A ideia de trazer a capa é porque ia chegar um momento onde ele ia sentir frio, na prisão em que ele estava. Traz a capa. Bem rápido, que eu não quero que comece o inverno e eu aqui nesse inferno. Traz a capa. Traz os pergaminhos, livros. Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. A vingança vem do Senhor. Paulo não se atreveu a amaldiçoar o rapaz, mas ele diz, fato, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Mais um que retrocedeu na fé e abandonou Paulo, né, o Alexandre. No sentido até de causar muitos males, é capaz que ele tenha falado mal, é capaz que ele tenha denunciado Paulo, né, denegrido a imagem de Paulo em outras igrejas. Não dá para saber a extensão do mal, mas ele diz, me causou muitos males, não foram poucos, foram muitos.
Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Sabe aquele povo que está dentro da igreja, a gente prega, 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 fala, 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 pessoa. Sempre resiste, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma conversinha? Pois bem, ele aqui mostrou que ele era desses, que não ia mudar. Aí chega Paulo e fala: ó, se afasta desse povo aí, guarda-te dele. Então, afasta de dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Eu nunca estive num tribunal. O que eu vejo de tribunal é o que eu vejo de filmes que eu já assisti. Mas deve ser penoso para um homem, um réu inocente, estar lá sendo julgado, apontado, acusado por todo mundo. E sem ninguém para estar do seu lado defendendo ele. Ele assumiu o papel de exercer a sua própria defesa. Paulo foi quem, ele não tinha ali um advogado por ele, é só Cristo. Ele exerceu sua própria defesa. Então, ninguém me assistiu. Ele fez questão de deixar isso. Isso provavelmente doeu no coração dele. Senão ele não mencionaria, né? Mas foi muito pesado para ele ter sido abandonado por alguns, e no dia que ele estava lá sendo julgado, né, a sua primeira defesa, todos o desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Interessante. A respeito do latoeiro, Alexandre, ele diz: Jesus lhe pague segundo tudo que ele fez. Vai ter uma vingança. Já por esses aqui, ele fala que isso não lhe seja imputado como injustiça. Talvez porque essas pessoas necessariamente não pecaram, não tentaram destruir Paulo, mas talvez elas tivessem tido medo de se expor, medo de dizer, pô, eu sou cristão também, eu defendo a causa desse homem, eu penso igual a ele. Tinham medo, porque senão poderiam ser presos também, condenados e levados à morte, né? Então, aí Paulo falou para esses daí que isso não lhes seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e que todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então, no seu primeiro julgamento, ele não foi condenado. Ele estava esperando uma segunda sessão, provavelmente, um segundo julgamento. E nesse primeiro julgamento, ele entendeu que o próprio Deus o sustentou e cumpria a ele pregar para aquelas pessoas que estavam lá. E a gente vê isso logo no chamado dele, lá em Atos, lembra? Quando Jesus fala que por meio dele, fala com Simão, que por meio dele o evangelho vai ser pregado para reis, para autoridades. E aqui, bom, cumpriu o propósito dele. Ele chegou diante de autoridades e falou a verdade. Ele estava sendo condenado, sendo inocente, porque ele não cometeu nenhum crime, ele só falou a verdade. Que verdade? Pregou o evangelho de Cristo. Então, foi cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem. O mundo ouviu. Eu fiquei livre da boca do leão. Jesus me salvou. E o Senhor me livrará de toda má obra. Então ele entende que ele estar preso não é uma má obra. Porque senão era para Jesus livrá-lo dessa cadeia também. Não, ele entende que já está chegando o final da obra dele aqui na terra. E ele está passando o cajado para Timóteo. Assim como provavelmente deve ter enviado mensagens para os outros, como ele falou aqui, Tito que foi para Éfeso, né? Tito que foi para Dalmácia, Crescente para a Galáxia, Lucas que está lá com ele deve estar também transmitindo as suas mensagens, né? Mas a mensagem mais particular que ele teve foi para com Timóteo, e foi tão importante que ficou registrado na Bíblia, né? Ficou separado.
O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todo sempre. Amém. Saúda Prisca e Áquila. Prisca, não sei se está na sua versão Priscila, né, eu não comparei aqui com outras versões, mas Priscila era a esposa de Áquila, que talvez seja a mesma pessoa. Sauda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Ele já tinha citado Onesíforo antes, né? E ele falou que Onesíforo foi alguém que cooperou com o evangelho. Parecia não ser um cara lá muito convertido, mas foi alguém que cooperou com o evangelho. E, e ele tem a intenção de falar com Timóteo, olha, cuida também de Onesíforo, tá? Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Evangelho, sofrimento. O cara estava lá doente, não estava lá doente para se cuidar, não. Ele estava lá doente pregando o evangelho, mesmo doente. Tinha que cumprir lá sua missão, acabou. Procura vir antes do inverno, traz a minha capa. Não quero ficar aqui nesse inferno com frio. Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Então, nesse momento, a gente percebe que tem pessoas lá em redor dele. Essas pessoas não abandonaram Paulo, porém não estavam no julgamento. Eu imagino que realmente eles tiveram medo de se expor. E por isso Paulo fala, pô, não imputa a eles esse pecado. Eu compreendo eles. O Senhor Jesus seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. E assim ele termina essa carta, deixando uma expectativa muito grande de rever a, a Timóteo e deixando para a gente, eu acho que lições muito profundas. Acima de qualquer coisa, não devemos nos apegar a essa vida. Essa vida é para cumprir o propósito de Deus. E quando chegar o dia que a gente tenha a consciência de que combatemos o bom combate, nós fizemos o nosso melhor e fizemos discípulos. A nossa ausência não é para ser notada. Por quê? Porque nós fizemos discípulos. Outros ocuparão o nosso lugar, talvez com mais excelência do que tudo aquilo que nós fizemos. Assim tem que ser a nossa expectativa, a nossa missão. Se você não tem um discípulo já pronto, trate de preparar. Se for os das suas casas, os primeiros, né, seus filhos, seus maridos, trate de fazê-los como discípulos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E você não pode fazer falta na obra de Deus. Mas isso aí, pessoal, o que que fica aí para vocês? O que que vocês acham que faltou ser dito? Algo que vocês compreenderam de uma forma diferente? Quem começa aí? Vanessa? Fala aí, Vanessa. Bom, né? Esse versículo eu vejo como um recado, né, para todos os servos, né, para permanecer. E ele sempre ratifica o que ele falou nos outros versículos, né? Ser resiliente, né? Que haverá tempos difíceis. Quando ele fala, porque chegará um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. São tempos difíceis. Então, seja resiliente, para nós agora, né? Permanecermos, ser fiel até o fim, como ele foi fiel até o fim. Deixa eu ver se mais coisa aqui. Também para não falhar na missão, uma coisa que eu achei que ele deixou bem claro para Timóteo estar permanecendo, né, na fé e o propósito que é de pregar a palavra. Seja fiel, pregue, né, perpetue a pregação do evangelho. Foram essas mensagens, né, que eu resumi, né, que eu entendi nesse versículo. Perfeito. Fabiane? A Fabiane já foi, já dormiu. Deus é mais. Diga aí, Thaís.
Aqui é, aqui tá um barulhinho, porque tive uma queda de energia aqui. Mas, hoje acho que foi mais impactante que os outros dias. Essa mensagem que a colega acabou de falar, né, sobre permanecer, né? Hoje eu estou muito pensativa, vou ficar pensativa mais nisso. Todo versículo. Ok, tudo bem. Jô, É, o que ficou para mim, né? É a importância de ganhar almas, né? Porque Paulo o tempo todo teve amor pelas almas, pela obra do Senhor. E tem uma passagem que ele fala que é, é, fazei, cadê, ó? Mas tu ser sóbrios em tudo, sobre as aflições. Fazei a obra de um evangelista. Olha a responsabilidade do evangelista de ganhar almas. Porque assim, quando eu entrei na obra, eu achava assim que quem tinha mais a responsabilidade mais era dos obreiros, de estar acompanhando as almas, de estar ganhando as almas, de estar acompanhando as pessoas. Mas assim, aqui me fez a pensar, né? Porque ele fala um trabalho do evangelista. Olha a responsabilidade do evangelista de ganhar almas, de ir atrás das almas, né? Me fez pensar assim, parar para pensar. E assim, o que mais assim, eu admiro assim, Paulo, que mesmo ele passando aquelas piores atribulações, mas em todas as atribulações ele ganhava alma. A prioridade era o que? Era ganhar as almas, né? E que todas as oportunidades que ele teve, ele ganhou almas. Que era importante, né, para o reino do Senhor Jesus, ganhar as almas. E assim, é glorioso assim. E eu pensei no último capítulo que eu assisti, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quantas pessoas teve que pagar com a própria vida para hoje eu poder ter esse evangelho, para poder eu estar nesse evangelho, para eu fazer parte desse evangelho. Quantas pessoas se sacrificaram, quantas pessoas morreram. Gente, é uma obra muito grande, é uma coisa muito grande, é uma coisa muito espetacular. Porque se eles, primeiramente o Senhor Jesus, né, claro, mas muitos padeceram para poder hoje eu estar aqui no Evangelho, eu estar na presença do Senhor Jesus, né? Então, então se fizeram isso por mim, eu também tenho que fazer pela minha própria, para próximas gerações, né? Para as próximas pessoas. Então é glorioso. bacana aí sua reflexão, dona Jô. Isso mesmo. Nós temos realmente essa missão. E vale a pena essa ponderação aí que você fez de que, não, é o obreiro que cuida da alma, é o pastor que cuida. Não, é o cristão que cuida dos outros. É o cristão que cuida do cristão e o cristão que vai cuidar do gentio, vamos dizer assim, né? Do incrédulo, aquele que não conhece ainda Jesus. É o cristão. Nós temos essa missão, ponto final. A gente tem que correr atrás das almas, né? Começando o povo de nossa casa, onde normalmente temos mais dificuldade, mas não devemos abandonar a missão e buscar o povo do mundo, né? Aí buscamos, está dentro da igreja, agora a gente vai cuidar do povo dentro da igreja, porque dentro da igreja o que não falta é gente desconvertida, que ainda realmente não nasceu de Deus. E tudo bem, é o processo, está no processo. O que a gente precisa é compreender isso e ajudar, né? Não são pessoas para serem desprezadas, são pessoas para serem ajudadas. Tem gente que leva um tempo, tem gente que leva 2 tempos, tem gente que leva bastante tempo, mas a gente tem que chegar e cuidar, porque alguém já cuidou da gente. Como você mesma falou, pelo amor de Deus, cara, foram milhares de homens de Deus, talvez milhões, não dá para a gente mensurar isso, eu não consigo mensurar isso, de pessoas que realmente lutaram para que o evangelho fosse pregado e deram suas próprias vidas, né? Eles permaneceram até o sangue, prevaleceram até o sangue, derramaram seu sangue, deram suas vidas
para que hoje a gente pudesse estar aqui ouvindo. Esse senso de gratidão, quando a gente consegue ter esse despertamento e desenvolver esse senso de gratidão, é quando a gente começa a realmente gerar mais frutos para Deus, que é ganhar almas, né? Quando a gente tem esse despertamento. Fala, Fabiane. Fabiane foi beber água, ela não dormiu. Fabiane está aqui junto com a gente, perseverando, prevalecendo. Foi verdade mesmo. Eu levantei para pegar uma água na hora que a senhora me chamou. E aí eu já não deu tempo, quando eu estava voltando, já não deu tempo. Foi, eu disse, eu vou botar aqui. Na verdade, assim, concordo muito com o que a dona Jo falou. Aí a questão da responsabilidade da pregação, né, do evangelho. Eu mesmo tenho muita dificuldade aqui em Lauro de Freitas, porque eu praticamente aqui sou sozinha. Então, assim, eu não conheço ninguém, eu não tenho amizade aqui no local que eu moro também com ninguém. As pessoas que eu consigo falar são pessoas que são bem distantes daqui. Então, assim, eu consigo até falar, consigo, às vezes, até levar, mas nunca aqui na igreja de Vilas, por causa da distância. As pessoas que eu tenho mais relacionamento são pessoas que eu conheço na federação, as pessoas que eu tive um vínculo maior. Então, mas assim, é independente de se está perto, se está longe, essa responsabilidade de se falar do evangelho, a pregação é uma responsabilidade muito grande. E que a gente não é só falar, né? É o viver o evangelho. E hoje, logo no início desse capítulo, Paulo fala o que hoje exatamente a gente está vivendo, né? As pessoas elas estão criando suas convicções, adequando a palavra de Deus aos seus modismos, né? Criando suas fábulas, criando os seus argumentos, e introduzindo a palavra nos seus aspectos de vida. O evangelho, hoje é moda dizer que é evangélico, né? É moda dizer que faz parte de uma igreja. Eu estava, foi de manhã, eu estava olhando o celular e estava lá uma reportagem falando de Cláudia Leite, como ela se intitula evangélica, mas ela continua participando do carnaval. Então, hoje a gente está vivendo muito isso. A pregação do evangelho, ela não é uma pregação realmente de forma aceitável para esse mundo, porque, de fato, é uma pregação que denota sacrifício. A gente tem que sacrificar todo dia, sacrificar o nosso pensamento, sacrificar as nossas paixões, sacrificar o nosso eu, sacrificar nossas vontades. É, s- nessa semana, peguei o metrô, e aí eu recebi um empurrão dentro do metrô de graça. Na hora veio aquele pensamento assim. Na hora, depois, eu até falei com Deus, mas eu disse assim: o seu tá guardado. Porque foi um empurrão a ponto de eu empurrar outra pessoa. O cara me empurrou mesmo dentro do metrô. E só que é difícil a gente viver porque na hora a gente quer dar o troco, a gente quer devolver na mesma moeda. Mas o Evangelho não diz isso, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus que a gente diz que a gente tem que perdoar até quem nos fez mal. Então, não é uma pregação que agrada, não é uma mensagem que realmente agrada quem está lá fora. E viver isso hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas não querem, as pessoas querem adequar o evangelho ao seu modo de vida. E é o contrário, é a gente que tem que adequar o nosso modo de vida ao evangelho. A gente tem que se adequar ao Evangelho, à palavra de Deus, e não a palavra de Deus ao nosso modo. Então, assim, hoje pregar realmente a palavra, levar o Evangelho às pessoas, até nos pequenos momentos que a gente está participando do ponto de oração, a gente vê o quantas pessoas elas não querem nem parar para pegar um jornal.
quem dirás para ouvir a palavra de Deus. Né? E essa responsabilidade também de formar um discípulo, né? De deixar. A gente sabe que a gente vai sair desse mundo, vai embora, e o mais importante de tudo é ir embora com Deus e deixar que outra pessoa ela venha continuar esse legado, né? Eu confesso que eu nunca parei para pensar nisso, né? Essa questão do deixar, que a gente não tem que fazer falta. Outra pessoa tem que continuar o nosso trabalho, que é o que Paulo fez, né? Paulo, ele deixou várias pessoas é, é, continuando o trabalho da pregação, não só Paulo, mas o próprio Jesus, né? Porque praticamente tudo começou com Jesus, né? Veio primeiro João Batista com o batismo nas águas, mas o João ele pregava que ele naquele momento ele batizava com a água, mas viria um que era maior do que ele. E aí Jesus ele deixou os apóstolos, depois veio Paulo, que foi evangelizado pelo próprio Jesus. Praticamente foi Jesus que levantou Paulo, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. E após Paulo, Paulo realmente deixou vários outros, vamos dizer assim, várias outras pessoas, como Tito, como Timóteo, como Marcos, como Lucas, eh, dando continuidade à pregação do Evangelho. Perfeito, dona Fabiane. Para finalizar, Isis, e aí você faz a oração final, Isis. É, eu escuto vocês e eu tenho aí uns 5 anos de igreja, né? E eu entendo e tenho empatia com as pessoas que estão começando na fé. Ah, hoje está na moda, perdão, viu? Eu estou imitando. Hoje está na moda dizer que é crente, né? Que bom que está na moda. Que bom que as pessoas estão buscando, estão querendo. Na minha opinião, tá? Eu, eu entendo que eu tenho que dizer, lê a Bíblia, busca o Espírito Santo, que essas outras coisas, sabe, virão naturalmente. Sabe, o biquíni, o Espírito Santo vai incomodar. Já não, você não vai mais sentir a vontade de estar com o biquíni e fio dental na praia, entende? Mas é importante, se você está cuidando de uma pessoa, carinho, né? Não, minha filha, não cabe mais. Busca o Espírito Santo. Você vai entender que não vai caber, você não vai se sentir à vontade. Mas eu entendo, sabe? O que me chocou quando eu entrei foi o Natal. Cara, eu era apaixonada pelo Natal. A primeira coisa mais linda do mundo. Amava tudo, sabe? Mesmo na ignorância, acreditando em lendas. Porque a gente sabe que Papai Noel é lenda. Tem um nome para isso aí. É paganismo. Mas para mim era lindo, não via nada de mal na árvore, no pisca-pisca, nas bolinhas. E foi dolorido. Até mais que biquíni. Eu não tô com esse corpo assim. Tá tirando de mim. Mas o Natal doeu e ainda dói. Não com a mesma intensidade, mas eu ainda mantenho o pisca-pisca. A árvore não faço, o Papai Noel não faço. Mas eu tirei foto com o Papai Noel no shopping, porque ele era negro, me encantou. Mas eu entendo. Eu tirei foto, foi o Papel Negro, eu fiquei tão encantada, tão apaixonada pelo Papel Negro. Mas eu entendo. E quando eu vejo, eu digo, olha, eu já tive no seu lugar, mas hoje, eu uso meu exemplo, mas hoje o Espírito Santo me incomoda. Já não consigo, até queria, mas não dá. Queria a casa toda decorada com bola de Natal, mas me incomoda, entende? O que me chamou a atenção no texto foi o 6. Quanto a mim, a hora já chegou. Minha versão é um pouco diferente, tá? Já chegou e, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Não é que a hora dele de morrer chegou, não, tá?
chegou a hora dele ser sacrificado, porque a morte é inexorável. Que a gente queira, que a gente não queira, chegar uma hora que a gente vai virar pó, mas o sacrifício é uma escolha. Você pode fazer o mínimo, é se sacrificar um pouquinho, porque o sacrifício dele é tão inalcançável, tão. Pelo menos eu não consigo me imaginar morrendo por todos vocês. Mas ele morreu por toda a humanidade, para nos dar uma chance de ser salvo, sabe? E aí tudo que a gente faz, pequenas coisas, os pequenos sacrifícios, vigia crente. De que ele é? O que eu Não é Jesus vai tu não, é vigiar? Ju. Ah, é, as- esse momento aqui com a gente me é muito, muito. Começou como sacrifício de estar cochilando, de, sabe? E hoje é um prazer. Eu acho que é esse momento, quando você faz por amor, quando você entende o verdadeiro sacrifício de Jesus, então os seus pequenos sacrifícios, eles com o tempo se tornam prazerosos, porque tem amor, e é o amor verdadeiro, o amor de Cristo. E ele já tenho deixado esta e já tenho e já é tempo de deixar esta vida. Me chamou também a atenção, não é a vida, como se essa vida fosse a melhor ou a mais importante. Foi essa vida. Viver algo melhor aí, para uma vida melhor. Fiz o melhor que eu pude, na versão de você faz diferente. E como é bom, como é prazeroso você dizer que fiz o melhor que eu pude. Aí eu acho que Paulo realmente está sendo muito chique. Fiz o melhor que eu pude. E ele tinha essa certeza, essa sensação de que ele fez o melhor. O melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E agora esta e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dada para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, não porque ele é melhor do que ninguém, mas a todos os que esperam com amor a sua vida. E se você espera com amor, você espera com sacrifício. Porque não existe amar o amor verdadeiro sem o sacrifício. Então, se esforcem para estar aqui, viu? O nosso grupo é sacrifício. É isso. Cadê Maiana? Maiana não apareceu hoje, não sei o que aconteceu. Acho que ela está com problema de saúde. Mas, enfim, até se aproveita aí e faz oração por ela também. Vamos orar, então. Hein? É tu, Isis. É eu mesmo. É. Senhor, meu Deus e eterno Pai, bondoso, bondoso, obrigada, Senhor. Mesmo que eu viva 1000 anos e a cada segundo eu te diga, te agradeça, nunca será suficiente. Mas humildemente, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de ouvir mais da tua palavra, de adquirir mais entendimento, mais sabedoria e mais preparo, porque a gente medita nos preparando para ajudar outras pessoas, para trazer conhecimento, o verdadeiro conhecimento, que é a tua palavra, Senhor. Obrigada. Abençoa a vida de cada uma das minhas irmãs na fé, as fortalece, porque a caminhada não é fácil, a caminhada é íngreme, mas é necessária para que a gente adquira a grande vitória, o grande prêmio, que é a nossa salvação. E que durante a caminhada a gente não a perca nunca, mas que a gente aguarde até o último dia de nossa vida. Nos dá um dia de amanhã de paz, de vitória na tua presença. Nos dá uma semana abençoada, o próximo mês de vitória. Até o fim desse ano, Pai, que seja de muito, muito testemunho de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é um Pai maravilhoso, de que o Senhor sempre está conosco. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. Amém, pessoal.
E é isso aí, por hoje é só. Livro maravilhoso, já foi escolhido, né? Nosso próximo livro vai ser 1 Tessalonicenses. Vamos começar já na terça-feira. E eu vou sugerir a cada um de vocês, não como um mandamento, mas fortemente vou sugerir que você compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você queria dedicar as suas últimas palavras. E peça para que essa pessoa veja esse vídeo do início ao fim, porque, no final das contas, é a mensagem de amor que você quer dar para ela. É a mensagem de Paulo, a mensagem do Espírito Santo, para que em nossas vidas haja o nosso fortalecimento e a salvação de outras pessoas. Que a gente venha ter fruto, né? Para apresentar diante do Senhor Jesus. Então, uma excelente semana para todos. Deus abençoe. Hasta la vista.